Antes de começarmos este momento de oração, eu quero convidar você a desacelerar por alguns instantes. Deixe de lado as preocupações que estão ocupando sua mente, as batalhas que você tem enfrentado em silêncio e tudo aquilo que tem pesado sobre o seu coração. Existe um Deus que conhece exatamente o que você está vivendo. Ele conhece as lágrimas que ninguém viu, as noites difíceis em que você tentou permanecer forte e os pensamentos que você guarda apenas para você. Hoje vamos nos aproximar de uma das passagens mais profundas e conhecidas da Palavra de Deus, o Salmo 23. Muitas pessoas conhecem a primeira frase deste salmo: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Mas essas palavras carregam uma verdade muito maior do que apenas uma frase bonita. Elas revelam uma promessa de cuidado, proteção e direção para todos aqueles que escolhem confiar em Deus. O Salmo 23 foi escrito por Davi, alguém que experimentou momentos de grande vitória, mas também enfrentou perseguições, medo, solidão e situações em que sua própria vida esteve em perigo. Mesmo assim, Davi descobriu algo que transformou sua maneira de enxergar as dificuldades. Quando Deus está guiando nossos passos, nenhuma tempestade é capaz de destruir aquilo que Ele sustenta. Este salmo nos lembra que Deus não abandona seus filhos nos momentos difíceis. Ele permanece presente quando as portas parecem fechadas, quando as respostas demoram e quando o caminho parece confuso. Todos nós, em algum momento da vida, buscamos três coisas. Queremos provisão para nossas necessidades, proteção contra aquilo que pode nos ferir e direção para tomar as decisões certas. Muitas vezes a ansiedade nasce porque tentamos carregar sozinhos responsabilidades que deveriam ser entregues ao Senhor. Tentamos controlar o futuro, resolver todos os problemas e encontrar soluções usando apenas nossas próprias forças. Mas hoje Deus nos lembra: você não precisa caminhar sozinho. Quando Davi declarou: "O Senhor é o meu pastor", ele estava reconhecendo que sua vida estava nas mãos de alguém maior do que suas circunstâncias. O pastor conhece o caminho, ele sabe onde existem perigos, sabe onde existe descanso e sabe exatamente do que cada um de nós precisa. Então, neste momento, abra o seu coração para Deus. Entregue seus medos, suas preocupações e suas lutas. Permita que Ele conduza sua vida e fortaleça sua fé. Se você acredita que Deus está cuidando de você mesmo nos dias difíceis, escreva nos comentários com fé: "O Senhor é o meu pastor, eu confio em Ti." A primeira grande declaração do Salmo 23 nos ensina uma verdade poderosa. Quando Deus ocupa o lugar de pastor em nossa vida, não precisamos viver dominados pela sensação de abandono ou falta. Davi não disse apenas: "Existe um Deus que cuida de mim." Ele declarou algo muito mais profundo: "O Senhor é o meu pastor." Existe uma relação pessoal nessa frase. É o reconhecimento de que Deus não é distante, não é indiferente e não está longe das nossas dificuldades. Um pastor conhece suas ovelhas. Ele sabe quando elas estão cansadas, quando estão feridas e quando precisam ser conduzidas para um lugar seguro. Na época de Davi, o trabalho de um pastor envolvia muito mais do que simplesmente levar os animais para pastar. O pastor precisava proteger, procurar quando alguma se afastava e enfrentar perigos para garantir a segurança do rebanho. Essa imagem revela o coração de Deus para conosco. Muitas vezes pensamos que precisamos resolver tudo sozinhos. A sociedade ensina que precisamos ser fortes o tempo todo, que não podemos demonstrar fraqueza e que depender de alguém é sinal de incapacidade. Mas a palavra de Deus nos mostra exatamente o contrário. Reconhecer que precisamos do Senhor é uma demonstração de fé. É entender que existe um Deus que sabe mais do que nós, que enxerga além das nossas limitações e que pode abrir caminhos que nossos olhos ainda não conseguem perceber. Talvez hoje você esteja passando por uma fase em que parece que nada está acontecendo. Talvez você esteja esperando uma resposta, uma oportunidade ou uma mudança em alguma área da sua vida. Mas lembre-se, o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Enquanto você não vê o movimento, Ele continua trabalhando. Enquanto você não entende o processo, Ele continua preparando o caminho. O pastor nunca perde o controle da caminhada. Ele sabe onde está levando você. A promessa de Deus não significa que nunca enfrentaremos problemas. Significa que os problemas nunca terão a palavra final quando estamos nas mãos dele.
Hoje Deus quer tirar do seu coração o peso da ansiedade e colocar no lugar uma confiança renovada. Ele quer lembrar você que sua história não está perdida e que seus dias continuam sendo cuidados pelas mãos do Senhor. Se você entrega hoje suas preocupações a Deus e escolhe confiar no cuidado dele, escreva nos comentários: eu descanso nas mãos do Senhor, Ele cuida de mim. Quando continuamos meditando no Salmo 23, encontramos uma das imagens mais bonitas sobre o cuidado de Deus. Ele me faz repousar em pastos verdes e me conduz a águas tranquilas. Essa passagem revela algo muito importante. Deus não deseja apenas que sobrevivamos. Ele deseja restaurar nossa alma e nos conduzir para lugares de paz. Muitas vezes vivemos em uma rotina de pressa, preocupações e cobranças. A mente fica cansada, o coração fica sobrecarregado e, aos poucos, perdemos a capacidade de descansar verdadeiramente. Mas o Senhor nos chama para um lugar diferente. Ele nos lembra que nossa vida não precisa ser conduzida pelo desespero, pelo medo ou pela ansiedade. Assim como um pastor leva suas ovelhas para um lugar seguro, onde elas podem se alimentar e descansar, Deus também conduz seus filhos para momentos de renovação. Talvez você esteja cansado de lutar. Talvez tenha chegado até aqui carregando preocupações que ninguém conhece. Talvez por fora você demonstre força, mas por dentro seu coração esteja pedindo socorro. Deus vê isso. Ele conhece o desgaste emocional que você sente. Ele conhece as noites em que seus pensamentos não param e os momentos em que você pergunta a si mesmo se as coisas vão melhorar. E hoje Ele quer lembrar você: existe descanso na presença dEle. O mundo oferece muitas soluções temporárias para aliviar nossas dores, mas somente Deus consegue trazer uma paz que permanece mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. A paz de Deus não depende de uma vida perfeita. Ela nasce da certeza de que existe alguém cuidando da nossa caminhada. O Senhor não promete que nunca passaremos por vales, mas promete estar conosco durante todo o percurso. Ele nos fortalece quando estamos fracos, nos levanta quando caímos e renova nossas forças quando pensamos que chegamos ao limite. Muitas vezes queremos que Deus mude imediatamente aquilo que estamos enfrentando, mas Ele também trabalha dentro de nós durante o processo. Ele transforma medo em fé, ansiedade em confiança e lágrimas em testemunhos. Hoje permita que Deus restaure sua alma. Entregue a Ele aquilo que tem roubado sua paz e deixe que o bom pastor conduza seu coração para um lugar de descanso. Se você precisa que Deus renove suas forças hoje, escreva nos comentários: Senhor, restaura minha alma e fortalece meu coração. O Salmo 23 continua dizendo: refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Existe uma mensagem profunda nessa parte da Escritura. Deus não apenas nos dá descanso, Ele também nos direciona. Muitas pessoas passam a vida tentando descobrir qual caminho seguir. Buscam respostas, procuram sinais e tentam tomar decisões sem saber se estão escolhendo a direção correta. A verdade é que todos nós precisamos de orientação. Existem momentos em que uma escolha errada pode trazer consequências que levam anos para serem reparadas. Por isso, a direção de Deus é um presente precioso para aqueles que confiam nele. O Senhor não guia seus filhos para caminhos de destruição. Ele conduz por caminhos de justiça, caminhos que aproximam nossa vida dos propósitos que Ele preparou. Às vezes Deus fecha algumas portas não porque quer nos impedir de avançar, mas porque conhece perigos que nós ainda não conseguimos enxergar. Às vezes uma demora não significa abandono, pode ser proteção. Nós enxergamos apenas o momento presente, mas Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Ele vê aquilo que está escondido aos nossos olhos. Por isso, confiar na direção do Senhor significa aceitar que nem sempre entenderemos tudo imediatamente, mas podemos ter certeza de que Ele sabe o que está fazendo. Quando permitimos que Deus conduza a nossa vida, deixamos de caminhar apenas pelos nossos sentimentos e começamos a caminhar pela fé. A voz do mundo muitas vezes incentiva escolhas baseadas no orgulho, na pressa ou nos desejos momentâneos. Mas a voz de Deus nos conduz para aquilo que produz vida, paz e propósito. Talvez hoje você esteja diante de uma decisão importante. Talvez esteja pedindo uma resposta de Deus sobre uma situação específica. Antes de agir,
busque a presença dele. Antes de escolher, entregue seus planos ao Senhor. Porque quando Deus guia nossos passos, mesmo os caminhos difíceis podem nos levar ao destino certo. O pastor conhece o caminho que está à frente. Ele sabe onde você precisa chegar e conhece cada detalhe da jornada. Confie na direção de Deus, porque aquele que começou uma boa obra em sua vida também é capaz de conduzir você até o propósito que preparou. Se você deseja que Deus guie suas decisões, seus planos e seus próximos passos, declare nos comentários: Senhor, conduz meus caminhos e faça a tua vontade na minha vida. O Salmo 23 chega a uma das declarações mais fortes da palavra de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Observe que Davi não disse, se eu passar pelo vale. Ele disse, ainda que eu ande pelo vale. Isso significa que momentos difíceis fazem parte da caminhada. A fé não elimina todos os vales, mas nos dá a certeza de que nunca atravessaremos nenhum deles sozinhos. O vale representa aqueles períodos em que não conseguimos enxergar claramente o futuro. São momentos de incerteza, perdas, lutas e perguntas sem respostas. Talvez você esteja vivendo um vale neste momento. Uma preocupação dentro da família, uma batalha financeira, uma dor emocional, uma situação que parece não ter solução. Mas existe uma verdade que precisa permanecer no seu coração. Deus está com você. A presença do Senhor muda tudo. Uma pessoa pode enfrentar uma dificuldade enorme e ainda assim permanecer em paz quando sabe que Deus está ao seu lado. O medo tenta dizer que você não vai conseguir. A ansiedade tenta convencer você de que tudo vai dar errado. Mas a voz de Deus lembra: eu estou contigo. O pastor não abandona suas ovelhas no meio do perigo. Ele permanece perto, protegendo, guiando e fortalecendo. Talvez você não consiga ver a saída agora, mas Deus já está trabalhando. Ele conhece caminhos que você desconhece. Ele enxerga soluções que você ainda não percebeu. A tempestade pode ser grande, mas o Deus que está com você é maior. Hoje, entregue seus medos ao Senhor. Não permita que aquilo que está acontecendo ao seu redor seja maior do que a promessa de Deus dentro do seu coração. Se você crê que Deus permanece com você em todos os momentos, escreva: Senhor, permanece comigo. Depois de nos ensinar sobre o vale, o Salmo 23 revela uma cena poderosa de honra e cuidado de Deus. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Essa imagem mostra que Deus não apenas nos sustenta nos momentos difíceis, mas também demonstra que a nossa história está nas mãos dele. A mesa preparada pelo Senhor representa provisão, cuidado e uma promessa de que aquilo que Deus determina, ninguém pode impedir. Muitas vezes esperamos que Deus só possa nos abençoar quando todos os problemas desaparecerem, quando todas as batalhas terminarem e quando todas as pessoas estiverem ao nosso lado. Mas essa passagem mostra algo diferente. Deus pode preparar uma mesa mesmo diante dos inimigos. Isso significa que a presença de dificuldades não significa a ausência de Deus. Existem momentos em que pessoas podem duvidar daquilo que Deus fará na sua vida. Existem situações que parecem dizer que você não vai conseguir, que seus sonhos acabaram ou que suas portas se fecharam. Mas aquilo que Deus planejou para você não depende da aprovação das pessoas. O Senhor conhece sua caminhada. Ele viu quando ninguém acreditou. Ele viu quando você continuou mesmo cansado. Ele viu cada oração feita em silêncio e cada lágrima derramada longe dos olhos dos outros. O óleo derramado sobre a cabeça simbolizava cura, consagração e separação para um propósito. É como se Deus estivesse dizendo: eu ainda tenho planos para você. Talvez você tenha passado por momentos que tentaram destruir sua esperança. Talvez algumas experiências tenham deixado marcas no seu coração. Mas Deus é especialista em restaurar histórias. Ele transforma perdas em aprendizados. Ele transforma feridas em testemunhos. Ele transforma momentos de vergonha em lugares de honra. O inimigo pode tentar lembrar você dos seus erros, mas Deus olha para aquilo que ele ainda pode construir através da sua vida. Não permita que as dificuldades definam quem você é. Sua identidade está naquele que criou você. O mesmo Deus que cuidou de Davi continua cuidando dos seus filhos hoje. Confie, porque aquilo que vem das mãos de Deus carrega propósito.
Se você acredita que Deus ainda está preparando bênçãos para a sua vida, escreva nos comentários. Eu confio nos planos do Senhor. O Salmo 23 termina com uma das declarações mais cheias de esperança. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Observe a segurança presente nessa frase. Davi não disse talvez. Ele não disse quem sabe. Ele declarou com certeza. A bondade e a misericórdia de Deus estarão presentes em sua caminhada. Isso nos ensina que a nossa vida não é guiada pelo acaso. Existe um Deus que acompanha cada passo, que conhece cada detalhe e que permanece presente em todas as estações. Existem dias de alegria e existem dias de luta. Existem momentos de conquista e existem momentos de espera. Mas em todos eles, Deus continua sendo fiel. A misericórdia do Senhor significa que recebemos cuidado mesmo quando somos imperfeitos. Todos nós falhamos. Todos nós temos momentos em que erramos, nos afastamos ou tomamos decisões equivocadas. Mas Deus não desiste facilmente dos seus filhos. Ele nos chama de volta, Ele nos corrige com amor. Ele nos oferece uma nova oportunidade para continuar. Talvez hoje você esteja carregando culpa por algo que aconteceu no passado. Talvez você esteja preso a lembranças que impedem você de seguir em frente. Mas Deus quer lembrar você que a sua história não terminou. O passado pode explicar algumas coisas, mas ele não precisa determinar o seu futuro. Quando Deus entra em uma vida, Ele traz restauração. Ele renova pensamentos. Ele fortalece o coração. Ele abre um novo caminho. A bondade do Senhor nos acompanha nos dias bons e também nos dias difíceis. Quando temos muito, Ele está presente. Quando temos pouco, Ele continua sendo suficiente. Quando entendemos isso, encontramos uma paz que o mundo não consegue oferecer. Não coloque sua esperança apenas nas circunstâncias. Coloque sua esperança naquele que nunca muda. Deus continua sendo fiel hoje, amanhã e em todos os dias da sua vida. Se você reconhece a bondade e a misericórdia de Deus sobre sua história, escreva: Glória a Deus, Ele tem cuidado de mim. Ao meditarmos em todo o Salmo 23, percebemos que Davi não estava apenas falando sobre bênçãos, mas sobre relacionamento. Ele não conhecia Deus apenas de ouvir falar. Ele conhecia Deus através da caminhada. Ele tinha vivido momentos de vitória, mas também enfrentou perseguições, perigos e dificuldades. Mesmo assim, ele descobriu uma verdade. Quando Deus está presente, nenhuma fase da vida é capaz de destruir nossa esperança. Muitas vezes queremos apenas as mãos de Deus, mas esquecemos de buscar o coração de Deus. Queremos as respostas, mas nem sempre queremos a transformação. Queremos que Deus mude as circunstâncias, mas às vezes Ele deseja primeiro mudar aquilo que existe dentro de nós. Porque Deus não está interessado apenas em melhorar uma parte da nossa vida. Ele deseja cuidar de toda a nossa história. Ele quer transformar nossa maneira de pensar. Ele quer fortalecer nossa fé. Ele quer nos ensinar a confiar mesmo quando não temos todas as respostas. A caminhada com Deus não significa que teremos todos os dias perfeitos. Significa que teremos a presença perfeita de um Deus que nunca nos abandona. Talvez você esteja esperando uma grande mudança acontecer. Talvez você esteja pedindo uma resposta específica. Continue buscando, continue orando, continue acreditando. Porque muitas vezes Deus trabalha no silêncio antes de revelar aquilo que está fazendo. As raízes crescem escondidas antes que a árvore apareça. Da mesma forma, Deus pode estar preparando algo em sua vida que você ainda não consegue enxergar. Confie no processo, confie no cuidado, confie no pastor. Ele sabe exatamente onde você está e sabe exatamente para onde está conduzindo você. Se esta mensagem falou com seu coração, escreva: Senhor, aumenta minha fé e minha confiança em Ti. Agora vamos transformar essa reflexão em uma oração, entregando ao Senhor tudo aquilo que aprendemos através do Salmo 23. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco diante da Tua presença reconhecendo que preciso de Ti. Durante muito tempo tentei conduzir minha própria caminhada, resolver tudo sozinho e carregar pesos que estavam além das minhas forças. Mas hoje eu escolho entregar o controle nas Tuas mãos. Seja o meu pastor, guia meus passos. Ensina-me a confiar quando eu não entender o caminho. Ajuda-me a descansar quando a ansiedade tentar dominar meu coração. Senhor, entra nas áreas da minha vida
onde existe preocupação. Entra nos pensamentos que tiram minha paz. Entra nas situações que parecem impossíveis. Eu reconheço que Tu és maior do que qualquer problema. Pai, eu peço pela Tua provisão. Cuida das minhas necessidades. Abre portas de oportunidades. Dá sabedoria para minhas decisões e abençoa o trabalho das minhas mãos. Que eu nunca esqueça que minha segurança não está apenas naquilo que possuo, mas naquele que sustenta minha vida. Também peço pela Tua proteção. Guarda minha casa, guarda minha família. Livra-me dos perigos visíveis e invisíveis. Coloca a Tua paz sobre mim durante o dia e durante a noite. Que o medo não seja maior do que minha fé. Que a preocupação não seja maior do que a certeza de que Tu estás comigo. Senhor, fortalece minha caminhada, renova minhas forças. E quando eu passar pelos vales da vida, lembra-me que nunca estarei sozinho. Se você recebe essa oração e deseja colocar sua vida nas mãos de Deus, escreva: Senhor, eu entrego tudo a Ti. Pai amado, eu agradeço por Tua palavra e por todas as promessas encontradas no Salmo 23. Obrigado porque Tu és o Deus que guia, protege, sustenta e restaura. Obrigado porque mesmo quando eu não consigo enxergar uma saída, Tu continuas trabalhando. Obrigado porque minha história não está perdida e meu futuro está seguro em Tuas mãos. Senhor, ensina-me a caminhar pela fé e não pelo medo. Que todos os dias eu me lembre que tenho um pastor cuidando de mim. Quando faltar força, que eu encontre força em Ti. Quando faltar esperança, que eu encontre esperança em Ti. Quando faltar direção, que eu ouça a Tua voz conduzindo meus passos. Eu entrego meus planos, meus sonhos, minha família, minhas preocupações e tudo aquilo que carrego dentro do coração. Que a Tua bondade e a Tua misericórdia me acompanhem todos os dias da minha vida. E que eu permaneça na Tua presença, confiando que o melhor caminho sempre será aquele guiado por Ti. Talvez você tenha chegado até aqui carregando preocupações, mas que você termine essa oração lembrando de uma verdade. O Senhor é o seu pastor. Você não está sozinho. Existe um Deus cuidando da sua caminhada. Antes de sair desta oração, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa sentir a presença de Deus hoje. E se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: Amém. Eu creio que Deus está comigo. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa e sua família. Que a paz de Cristo esteja com você hoje e sempre. Amém.